Então, pessoal, continuando aqui na nossa terceira aula, a segunda parte dela, entendendo que para existir um circuito elétrico, eu preciso, no mínimo, 3 instrumentos dentro desse circuito elétrico, que são, o gerador, 2, o caminho para que essas cargas possam realizar trabalho dentro do circuito elétrico, que são os fios condutores, e neste meio do caminho eu vou ter pontos de transformação de energia. E esses pontos de transformação de energia, eles acontecem em locais em que é ofertado resistência a esse fluxo ordenado de elétrons, a essa que são os resistores. Se existir outro ponto dentro do circuito ofertando resistência, é porque esse circuito elétrico foi mal projetado, mal dimensionado, ok? E aí ele está tendo perda de energia aonde não deveria existir. A transformação energética tem que ser controlada na quantidade e no tipo de energia, e isso acontece dentro dos nossos resistores, ok? Que são instrumentos, cada um com tecnologia diferente para transformar em tipos de energias diferentes, a energia potencial elétrica, mas em geral são os nossos resistores. Legal? Então, nós vamos agora, primariamente, falar do gerador. Vamos discutir algumas coisas sobre gerador. Algumas coisas bem básicas, eu já falei do gerador, né? O gerador, primeiro, dentro do circuito elétrico, nós não estamos desenhando o gerador, nós representamos simbolicamente. Então, dentro do circuito, são feitos 2 traços paralelos entre si, né? E perpendiculares ao circuito. Essa é a representação do nosso gerador. Legal? Nessa representação, às vezes, a questão está te perguntando, por exemplo, sobre características do fluxo de corrente, sentido da corrente elétrica, e você não está conseguindo identificar porque você não vê os polos, né? Há um padrão. O traço menor, ele sempre vai ser o polo negativo do gerador, e o traço maior, ele sempre vai ser do polo positivo. Beleza? Porque aí a gente sabe que o fluxo espontâneo dos elétrons vai de onde? Do menor para o maior potencial. Legal? Esses são os nossos geradores. Qual é a sua função? Meramente gerar DT. Diferença de potencial elétrico. Que é medida, então a sua unidade de medida, ela é volt, ok? Representado normalmente pela letra V, volt, que é a mesma coisa, isso vocês não podem esquecer de jeito nenhum, joules por coulomb. Porque se você lembra sempre que volt é joule por coulomb, você tem um entendimento que o gerador vai definir a quantidade de joules que cada coulomb de carga vai transformar no circuito quando ela realiza este trabalho, quando ela gera essa mudança de potencial elétrico dentro do circuito. E essa mudança acontece quando ela desloca do menor potencial elétrico para o maior, ok? Mas a perda de potencial realmente vai acontecer nos pontos em que ofertam resistência. Aí nos pontos que ofertam resistência, que na hora que a carga atravessa, ela faz o quê? Muda de potencial elétrico e, consequentemente, muda de quantidade de energia. Aí essa energia é dissipada para o ambiente em outras formas de energia. Legal? Ok?
Tipos de geradores. Quando nós falamos de geradores, cara, aí é uma história que veio aí se desenvolvendo e evoluindo e vai evoluir muito ao longo dos anos, porque esse é o principal controle de energia que a gente tem hoje na natureza. Tecnologicamente, não tem nenhuma outra forma de controle de energia que não seja a elétrica. E os maquinários que vão se desenvolvendo à medida que a gente consegue desenvolver cada vez aparelhos com mais tipos de transformação de energia, maior controle, a gente consegue acabar fazendo com que essa transformação de energia se transforme no que a gente desejar, né? Então, esses geradores, eles são de dois tipos. Um, de onde nasceu toda a observação dessa possibilidade de transformação de energia potencial elétrica em outras formas de energia, que foi quando Daniel conseguiu enxergar que ele, a partir de pilhas de metais com eletronegatividades diferentes, metais condutores, pilhas de cobre com zinco, cobre com zinco, cobre com zinco, cobre com zinco, esses materiais numa solução eletrolítica que permitia a mobilidade das cargas, ele percebeu que existia um fluxo dos elétrons indo para um material, saindo de um material, né, oxidando um material e reduzindo o outro. Aquele que recebe o elétron, ele vai reduzir nessa reação que nós chamamos de reações de OX. Redução, que é o princípio de funcionamento das pilhas nessa transformação de OX, redução, em que uma determinada substância vai perder esse elétron, e aí esse eletrodo nós chamamos de esse eletrodo ele vai oxidar, ok? E ele é chamado de ânodo. Não sei se vocês viram, acho que não viram isso ainda na química, ok? Mas ele oxida, é chamado de ânodo, e eu vou ter outros materiais com outro potencial de oxidação diferente, que na verdade são potenciais elétricos, o potencial de oxidação, tanto é que ele é medido em volt, e aí, se são materiais diferentes, eles vão ter potenciais elétricos diferentes. Se eu permito o caminho livre para as cargas vão tender a sair do menor potencial elétrico, então o polo negativo seria aquele que oxidou, o ânodo, que na pilha é aquela bundinha de trás da pilha, não é isso? E o polo positivo é uma estrutura de um eletrodo que vai ter um maior potencial elétrico. Legal? Um maior potencial de redução ou menor potencial de oxidação que a gente vê na química. Mas está tudo falando de potenciais elétricos, só que dos elementos químicos. E aí gera uma diferença de potencial, ok? Então, nós temos as pilhas, que é um tipo de gerador que funciona a partir de OX, redução dos seus eletrodos, uma reação química em que alguns elementos químicos de um eletrodo vão oxidar, vão perder elétrons e vão deslocar para outro eletrodo, fazendo com que elementos químicos aqui reduzam o seu NOx, né? Ele fique mais negativo porque está recebendo um elétron. Legal? Consequentemente, esse fluxo de elétrons ele acontece de forma espontânea. Os elétrons vão do menor potencial elétrico para um maior potencial elétrico. Só que na química chama um corpo de maior potencial de oxidação para o menor potencial de oxidação. Só que está falando da mesma porqueira, beleza? E aí é gerada uma pilha. Legal? Show de bola. Essa pilha,
E quando eu falo bateria, eu estou falando da mesmíssima coisa. A única diferença é que as baterias é uma série de pilhas ligadas uma à outra, ok? Então, quando eu falo de pilhas, estou falando de baterias, na verdade, eu estou falando de dois tipos de geradores que trabalham a partir do mesmo princípio tecnológico, que é a oxidação de eletrodos, ok? E nessa situação aqui, nós chamamos esses geradores de geradores químicos. Legal? Geradores químicos, que eu preciso de reagente que seja submetido a uma reação química, reação de óxido-redução, que gere produto e nessa transformação há uma transformação de energia potencial elétrica. Legal, essa é a base tecnológica. Eu não estou aqui para discutir quais são essas transformações químicas e nem a diferença de uma pilha para outra. Tá? Eric e Carla trabalharão com vocês quando for a hora. Mas legal. Então, esse tipo de gerador foi o primeiro a ser desenvolvido. Só que ele não é um tipo de gerador muito bom para a gente em diversas situações. Ele pode ser até útil em algumas situações, mas ele é realmente nada interessante em outras situações. Todo tipo de gerador ele vai ter seus prós e contra aí, ok? O que a pilha ela tem de pró? Pilha e bateria, geradores químicos, eles armazenam energia, ok? Então, o que ele tem de pró, bom demais, é que são dispositivos em que vai ter uma energia armazenada naqueles elétrons que estão num certo potencial e que vão deslocar para o outro. Os geradores físicos, eles não armazenam energia, ok? Eles estão transformando ali na hora. Se você não usar, perdeu aquela transformação, legal? Então, diferentemente dos geradores físicos, eu posso criar dispositivos portáteis que eu leve para um lugar ou outro, e aí vai ter que ser com geradores químicos, né? Eu tenho algumas máquinas furadeira, parafusadeira, por exemplo, que é um presente na minha vida porque elas não são cabeadas, elas são a bateria. Então, o tipo de gerador que faz com que ela funcione é um gerador químico, a partir de reações de óxido-redução, beleza? No entanto, as que eu tinha antigamente, elas eram cabeadas. Também é uma furadeira elétrica, só que o gerador é outro tipo de funcionamento, legal? Esse tipo de gerador físico, que é o que está ligado lá na nossa tomada, eles não armazenam energia, diferentemente dos geradores químicos. Legal? Essa é a grande vantagem. O resto, para falar a verdade, é muita desvantagens em relação a outra forma. Ele armazena, mas até hoje nós não temos baterias que armazenam uma quantidade considerável de energia. Então, geradores químicos são bons para aparelhos que consomem energia, mas que não consome tanto assim, porque se consumir absurdamente, o meu gerador ele vai ter que ser trocado o tempo todo, porque energia, ou recarregado, né? Porque energia armazenada nele não é tanta. Tanto é que a grande corrida que existe hoje energeticamente é pelas super baterias. A primeira empresa que dominar uma super capacidade de armazenamento de energia, ele vai dominar o mercado energético. Legal? Desvantagens. Então, armazena pouco. Não vou nem escrever aqui. Outra desvantagem. A voltagem que ela gera, um eletrodo sempre vai ser positivo, o outro eletrodo vai ser sempre negativo.
Nunca muda. Então, o potencial elétrico positivo é sempre num eletrodo, o negativo é sempre no outro. O polo positivo na pilha é sempre no pilozinho dela e o negativo na bundinha lá atrás. Não é isso? Sempre, nunca muda. Isso faz com que a voltagem, ela seja contínua. Legal? O que implica numa voltagem ser contínua? Se a voltagem é contínua, esse polo vai ser sempre negativo, esse polo vai ser sempre positivo. Os elétrons, eles vão ter que deslocar do menor potencial para o maior. Nós falamos que a corrente elétrica estabelecida também é contínua. Numa corrente elétrica contínua, os elétrons deslocam de um eletrodo para o outro. Então, se há um deslocamento, ele vai ter perda de energia no caminho. E quanto mais longo for o caminho, mais perda de energia que tem. Então, por isso que eu acho desvantagem voltagem contínua. Porque eu não consigo criar nenhum dispositivo, nenhum circuito elétrico, que o caminho que os elétrons for percorrer possa ser muito grande. Porque se ele for muito grande, vai ter uma perda de energia considerável. Então, produção de energia e distribuição em larga escala, igual é feito pelas nossas usinas elétricas, jamais seriam possível se as nossas usinas utilizassem geradores químicos, beleza? Porque eles trabalham com voltagem contínua e aí as cargas, um pouco que deslocaria, perder toda a energia que foi armazenada nela durante o processo de transformação de energia lá na usina, né? Na usina armazena energia potencial elétrica nas cargas, manda para casa, a casa a gente gasta essa energia. É assim que é feito a nossa, assim que funciona a nossa consumo energético. Legal. Então, a outra vantagem, a desvantagem é voltagem contínua. Então, além de não produzir muita energia, não pode transmitir a longas distâncias. Mais uma desvantagem aqui. Ela trabalha com reagentes. Se é uma transformação química, se é um tipo de gerador químico, ele trabalha com reagentes. E esses reagentes envolvem extração, envolve impacto ambiental. Beleza? Gera transformação química, produção de produto que gera impacto ambiental. Ok? E para falar a verdade com vocês, os principais reagentes utilizados nas pilhas são metais pesados, que são elementos químicos que não são excretados do nosso organismo, então, uma vez absorvido, ele é acumulado, e sendo acumulado, ele vai gerando uma pancada de efeito deletério ao nosso funcionamento, beleza? Ele acumula-se tanto que não é somente uma característica do ser humano. Metais pesados não são excretados por sistemas biológicos algum, então eles são acumulados ao longo da cadeia alimentar. Então, é um tipo de poluente extremamente complicado de ficar trabalhando. Legal? Beleza? Finalizamos a aula por aqui, já falando de gerador, tipos de gerador, função, e falamos do gerador químico, né? Próxima aula nós falamos de geradores físicos. Tá vendo que não tem como eu falar de corrente elétrica se eu não falo de geradores? Como é que eu falo com você de corrente contínua se você não sabe nem o que desencadeou essa corrente elétrica contínua? Tá bom? Então é isso aí, galera. Até a nossa próxima aula. Ok? Um abraço a todos.